nós estamos começando mais um podcast sem juridiquês. Nós estamos no nosso 4º episódio. Eu me chamo Lucas. Me chamo Ana. E nós estamos aqui para estar falando um pouco sobre o direito eleitoral, né? E lembrando, né, para você se inscrever, compartilhe, comente no nosso vídeo e compartilhe, né, no grupo da família, no grupo da faculdade, né, Ana? Isso. E hoje a gente está com um convidado ilustre aqui, o Marcos Limão. Ele é jornalista pela Unital, advogado pela mesma faculdade, é especializado em marketing político, direito eleitoral, ativista na área de defesa da mulher e autor de 2 livros, O Enxame, Guerra Psicológica no Processo Eleitoral e os Novos Paradigmas para a Campanha Política, e Era Peixoto, Política da Desonestidade do Palácio do Bom Conselho. Acertei, Sim. doutor? Uhum. Palácio do Bom Conselho é a sede da Prefeitura de Taubaté. O prefeito de lá foi preso pela Polícia Federal. E esse livro é um livro-reportagem que eu escrevi na época que eu era só jornalista, né? Que foi a primeira faculdade que eu fiz. Eu contei os bastidores da operação da Polícia Federal. E aí o que resultou na prisão dele. E depois ele foi condenado a 10 anos de prisão por lavagem de dinheiro. E hoje cumpre pena em prisão domiciliar. Que ele teve um AVC, ficou com problema de saúde e cumpre pena, já é pena aquela que transita em julgado, não tem mais recurso. Caramba. Fruto dessa história, e modificou minha vida. Foi o que me despertou também para a área do direito, que eu era repórter, né? Sim. E eu já mergulhei logo de cara no jornalismo investigativo na área de política. Então, eu cobria muito a rotina de Câmara Municipal, escândalos envolvendo o Poder Executivo. Aí comecei a aprender muito sobre direito penal, processo penal, inquérito, investigação, denúncia do Ministério Público, improbidade administrativa, que são os assuntos de quem trabalha com política. E aí fui despertando em mim esse desejo de fazer faculdade de Direito. E aí comecei a fazer com 29 anos. Já tinha uma outra mentalidade, né? Foi o que me ajudou a fazer uma faculdade muito boa no sentido de aproveitar, estudar muito. Me deu uma formação jurídica sólida. E aí as coisas foram acontecendo na minha vida. Eu sou muito grato a Deus. Estou muito honrado de estar participando com vocês aqui nesse podcast hoje, da Faculdade Cristã da Cidade, porque aqui a Igreja da Cidade tem um papel relevante, muito social, e está aqui hoje contribuindo. Quero aproveitar e aí mandar um abraço para um grande amigo, meu irmão, o pastor Luiz Araújo, que é o pastor aqui da Igreja da Cidade. E ele é de São José dos Campos, eu sou também, nós somos nascidos aqui, só que hoje ele conduz a Igreja da Cidade em Taubaté. Também é muito grande, muito relevante, cumpre um papel social de destaque. Então, por isso, uma felicidade e uma honra. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Muito obrigada pela presença. Agradecemos. E antes de entrar, né, nas perguntas, vamos tá montando um raciocínio para a pessoa que está nos escutando e nos vendo, né, em relação à justiça eleitoral no Brasil, né? No Brasil, a gente tem os 3 poderes, né, que é o judiciário, o legislativo e executivo, né? E a justiça eleitoral, né, o direito eleitoral vai entrar na parte da justiça do judiciário, né? E como que o cidadão ele pode entender isso em relação, né, como funciona porque é dividido, né, em 3 poderes e porque existe o judiciário, e dentro do judiciário existe a justiça especializada e a comum, né? É muito importante esse debate, esse podcast também, porque é um reforço na cidadania, né? Traz essa noção para as pessoas e para os estudantes de direito, talvez acenda a paixão pelo direito eleitoral. Sim. É uma área maravilhosa que eu me realizo, né? E no direito eleitoral, o profissional, né? O eleitoralista, advogado eleitoralista, ele tem um perfil diferenciado em relação aos demais. Porque no direito eleitoral você não só defende, mas você também ataca, né? Muitas vezes o advogado ele faz papel de promotor de justiça no direito eleitoral. Por isso que eu me dei tão bem. Eu vim do jornalismo investigativo, fazia muita denúncia, então investigava e denunciava. E isso aí é totalmente possível no direito eleitoral, o advogado ser autor de ação que resulta em cassação de mandato. O ilícito eleitoral, ele se desdobra em ilícito civil e ilícito criminal.
O ilícito criminal, somente o promotor de justiça pode ser o autor de uma ação criminal, uma ação penal. Quando é ilícito civil, o advogado ele pode ser o autor. E essa ação civil muitas vezes resulta em cassação de mandato, inelegibilidade. Então é uma área totalmente muito dinâmica, muito apaixonante, porque envolve política, obviamente, né? E essa divisão que nós temos de 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário, ela foi pensado por um francês chamado Montesquieu, que é uma maneira como idealizou para poder conter o poder do Estado, né? Porque um poder ele faz o contrapeso do outro, porque quem exerce o poder, quem tem o poder nas mãos, naturalmente tende a abusar desse poder. É natural, né? A pessoa vai se envolvendo naquilo e quando vê, ele abusa. E para conter um abuso de um do outro, ele idealizou o sistema de peso e contrapeso, que aí o legislativo fiscaliza o executivo ele presta conta para o judiciário ele contém o legislativo, tem esse papel todo. E dentro do judiciário nós temos a justiça eleitoral, uma justiça altamente especializada e muito eficiente. Vale muito a pena conhecer a estrutura do Poder Judiciário. Para vocês terem a noção da magnitude, somente a Justiça Eleitoral de São Paulo, né, a Justiça Eleitoral é uma só, mas ela é dividida por estados. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, o orçamento anual dele estimado é de 900 milhões de reais por ano. É um volume muito grande de trabalho. Eleições no Brasil acontecem a cada 2 anos, então nós acabamos de passar por um processo eleitoral, as eleições municipais de 2024, e imediatamente, agora, a Justiça Eleitoral já se começa a preparar para a próxima eleição, daqui 2 anos, que são as eleições gerais. Então, no Brasil, tem eleições a cada 2 anos. Eleição municipal, escolhe vereador, prefeito. Eleições gerais, escolhem deputado estadual, governador, deputado federal e presidente. Então, é uma justiça muito eficiente. Os servidores, eles são apaixonados pela sua carreira. É muito gostoso trabalhar. É altamente organizada, eficiente, rápida, e porque tem que ser rápido, porque envolve questão eleitoral. Se houver uma fraude, o réu ou o político que se elegeu mediante fraude, ele precisa ser contido, ele precisa ter um mandato cassado. Então, é tudo rápido, é muito dinâmico, é uma delícia. E a Justiça Eleitoral, ela tem uma característica diferente das demais poderes judiciários. Ele tem a função consultiva, só ela que tem. O que significa isso? Por exemplo, que eu sou presidente de um partido político, eu tenho um problema, eu tenho uma controvérsia, eu tenho uma situação que eu não sei se pode ou não pode. Então, eu, como presidente do partido político, eu posso fazer uma petição jurídica que a gente chama de consulta. A gente faz uma consulta à Justiça Eleitoral e a resposta que vier do Poder Judiciário tem força de lei. Então, somente no eleitoral existe isso. Tem a função, então, jurisdicional, que é julgar processo. Tem a função administrativa, que é organizar as eleições. Tem a função legislativa, porque ela também legisla, daqui a pouco eu explico. E tem a função consultiva. E dentro da função legislativa, nós temos as resoluções do TSE, Tribunal Superior Eleitoral. E o que vem a ser uma resolução? É quando existem resoluções para tudo. Resolução de propaganda eleitoral, resolução sobre pesquisa eleitoral, resolução sobre registro de candidatura, resolução sobre prestação de contas. A lei eleitoral ela é muito esparsa. Nós temos dispositivos na Constituição Federal, na Lei das Eleições, na Lei dos Partidos Políticos, na Lei Complementar 64. Então, é muito esparso, né? E aí, quando chega o ano de eleição, o TSE ele edita uma resolução. A resolução de propaganda eleitoral, ela pega tudo que tem fracionado em todos esses diplomas legislativos e reúne em só. Então, tem a resolução de propaganda eleitoral.
Então, o operador do direito, ele foca somente na resolução. E aí entra a função legislativa. E o que nós tivemos em 2024? Uma novidade muito grande. O TSE legislando sobre inteligência artificial. Isso foi uma preocupação muito grande que nós tivemos, que é inserido dentro da temática propaganda eleitoral. Como deveria o Congresso Nacional legislar e o Congresso se omitiu, por razões próprias dele, do Congresso, não disciplinou a inteligência artificial. A Justiça Eleitoral se viu obrigada a fazer isso, a legislar. Então, editou uma resolução que tratava da propaganda eleitoral. Por quê? Considerando o potencial real de manipular as pessoas. Então, é dever do Estado brasileiro tomar atitudes contra condutas que atentem contra os direitos subjetivos das pessoas. E que direitos subjetivos são esses? Por exemplo, participação política, autenticidade do voto. O princípio da autenticidade do voto é um princípio que é retirado lá da Constituição Federal. E ele diz respeito aos motivos que levaram o eleitor a escolher determinado candidato. É algo extremamente subjetivo, mas é dele, é próprio dele. E como a inteligência artificial, junto com as notícias falsas, atingem esse direito subjetivo, então a Justiça Eleitoral se viu obrigada a legislar. E aí editou, então, essa propaganda essa resolução sobre propaganda eleitoral que trouxe muita novidade. E é curioso porque, apesar de não ter tido reforma eleitoral, apesar de não ter tido novidade legislativa vindo do Congresso, nós tivemos novas regras para a campanha de 2024. Eu gostaria de pegar esse gancho que o senhor colocou, com relação à fraude, né, esse potencial de áudios falsos que a inteligência artificial acaba fazendo, e com relação a essa proteção do voto, e com relação também ao combate à fraude, como que o direito eleitoral brasileiro se compara com as práticas internacionais, trazendo um pouco também dos outros âmbitos, trazendo um pouco de outros países. Olha, nós temos uma das legislações mais avançadas do mundo. E é justamente essa resolução editada neste ano de 2024. A resolução de propaganda, nós chamamos de resolução mãe. Ela é de 2019. Tá? A resolução de 2024 é como se fosse uma emenda à resolução de 2019. Acrescentou conteúdo a essa resolução maior que já existe. E por que ela é uma das mais avançadas do mundo? Porque ela trouxe diversos dispositivos que nos permitem efetivamente combater notícias falsas. E eu trago como exemplo aqui algo inédito que chama Repositório de Decisões Judiciais. A partir deste ano foi criado no âmbito da Justiça Eleitoral uma espécie de biblioteca. Então todos os juízes eleitorais eles têm o dever, tá? Não é uma faculdade, é um dever de consultar o repositório, a biblioteca da Justiça Eleitoral, que a Justiça Eleitoral montou, com todas as decisões judiciais referentes a notícias falsas. Por exemplo, foi dito que a urna eleitoral foi fraudada em 2018. Isso já foi objeto de processo judicial, a Justiça Eleitoral já analisou com profundidade e falou assim, essa informação é falsa. Essa decisão consta desse repositório e qualquer processo novo que trate de urna, de falsificação de urna, de manipulação e a eleição de 2018, de pleno, já é considerado falso. Então, o juiz eleitoral ele pega essa biblioteca e usa essa decisão para já despachar e indeferir esse processo ou tomar uma atitude que tem. Isso aí em nenhum outro país do mundo existe. E aí eu trouxe também outros dispositivos em relação à desinformação que foram inseridos na resolução, a exemplo do artigo 90 da resolução de propaganda eleitoral, que ela fala que é crime divulgar na propaganda eleitoral fatos que as pessoas ou o divulgador do fato sabe que é inverídico em relação a partidos, candidatos, com a intenção de influenciar o eleitor.
Então, nós temos uma tipificação legal, tá? Tratada como um crime, o que nós chamamos de desinformação. E aí nós temos tantos outros dispositivos legais. Nós temos a calúnia eleitoral, a injúria eleitoral, a difamação eleitoral. Tem um muito importante que chama a guerrilha virtual. É quando alguém contrata um grupo de pessoas para falar mal de um candidato nas redes sociais. E é um crime grave. A pena da guerrilha virtual é de 2 a 4 anos de detenção. É cana, é prisão e multa de 15 a 50 mil reais. E nesse mesmo crime incide quem é contratado. Quem se dispõe a ficar lá, receber um dinheiro e ficar lá para ficar falando mal de candidato. Também é crime. Então, nós temos uma das legislações mais avançadas do mundo. E outra novidade que foi trazida esse ano é a possibilidade de responsabilização dos provedores de aplicação, que são Facebook, Instagram, são essas empresas que nos oferecem as redes sociais. Elas teimam em cumprir a legislação brasileira, tá? Elas resistem a combater o discurso de ódio, a mentira. Por quê? Porque elas ganham dinheiro, elas lucram com o engajamento. Porque se não houver discurso de ódio, se não houver mentira, as pessoas não ficam tão engajadas, não gera emoção e a audiência é menor. Então, as plataformas de aplicação, como são empresas e objetivam lucros, elas resistem. E a partir dessa resistência que foi verificada ao longo de várias eleições seguidas no Brasil, a Justiça Eleitoral resolveu dar um basta. E deu um basta com B maiúsculo. Editou uma lei muito pesada e que realmente funcionou. Nós verificamos esse ano. É lógico que a resposta do Estado brasileiro ainda não é plena. Nós tivemos casos de candidatos atingidos por notícias falsas que não conseguiu se chegar à autoria, a descobrir o real emissor dessa propaganda absolutamente falsa, por falta de mecanismo. Mas, no grosso, a lição que nós tivemos é que foi efetiva a legislação trazida pelo TSE em 2024. E pegando um gancho, eu ia deixar essa pergunta para a última, né? O que seria a guerra psicológica, né? A gente está falando sobre rede social, né? E a gente sabe que a rede social ela tem uma influência até no voto da pessoa, nesse processo, né? No dia a dia. Então, o que seria nessa guerra psicológica? Né? O senhor tem um livro, né? Enxame, que vai falar um pouco sobre isso. O senhor poderia colocar uns pontos sobre o que é essa guerra psicológica, né? No século XXI, 2024, né? Com inteligência artificial, né? Toda essa evolução tecnológica, né? Claro, bastante importante esse assunto. Porque hoje a arena política ela está no ambiente virtual. As pessoas estão conectadas. Nós temos duas vidas. Nós temos nossa vida no nosso dia a dia físico e nós temos nossa vida digital. E muitas vezes nós passamos mais tempo no mundo virtual do que no mundo real. Sim. Né? Infelizmente. Mas é uma realidade que nós temos. E a disputa política, eleitoral, é a disputa por mentes e corações. Então é lá que as estratégias estão hoje operando. E o que vem a ser esse termo guerra psicológica? E de onde que ele vem? Né? Eu fiz uma análise de caso, estudo de caso da eleição de 2018 no Brasil, eleição presidencial, em que foi eleito o nosso ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu analisei a área de comunicação da campanha do presidente Jair Bolsonaro. E o resultado dessa minha análise é que, de forma inédita no Brasil, ele empregou na área de comunicação da campanha conhecimento desenvolvido em academias militares e que até então eram utilizadas em guerra psicológica. Então nós tivemos o uso inédito no Brasil, na campanha eleitoral, de técnicas militares, porém desenvolvida para a guerra psicológica. E por que a gente não percebe isso? Né? Isso é uma ofensiva militar. Sim. Mas por que nós não percebemos? Porque não machuca, não tira sangue, não deixa ninguém caído na rua. Mas o prejuízo pode ser muito maior, porque afeta a nossa mente, tira a gente da nossa realidade. Né? E aí, isso é o objetivo da guerra psicológica.
ela o conceito, para tentar explicar essa palavra, é se obter vantagens militares sem o uso da força. Então você, de alguma forma, você elimina o seu inimigo sem precisar tocar nele. E é possível. Sim. É bem possível. Né? E qual que é o objetivo? A guerra psicológica, ela nunca vai desmentir uma realidade que existe na nossa frente. Isso aqui é uma caneca branca. Ela nunca vai falar que isso daqui é uma garrafa de água. Isso aqui sempre vai ser uma caneca. Só que o objetivo da guerra psicológica é mudar a percepção. Por exemplo, isso aqui é uma caneca, mas ela é branca, mas o fundo dela pode ser vermelho, porque tem aqui um agente comunista gravando a nossa conversa, entendeu? Então ela começa a dar uma outra visão. Colocar dúvida? Ela traz uma outra percepção de uma realidade fática, uma realidade que existe. Sim. E aí coloca um pouco de coerência nessa nova realidade e faz com que as pessoas comecem a acreditar. E tem uma palavra que está na moda que descreve isso, que são as narrativas. Muito comum, essa palavra é muito, muito atual. Quem domina a narrativa sai na frente nessa conquista por mentes e corações. E é uma coisa muito perigosa e muito antiética. Porque dentro da literatura de guerra psicológica, eles dizem o seguinte: é preferível, do ponto de vista ético, tá? Se você está empreendendo guerra de um país contra o outro, um país que está sendo atacado, é preferível você destruir a plantação de arroz e deixar aquelas pessoas sem comer, mas com consciência situacional, do que você manter o arroz e colocar essas pessoas numa realidade paralela. Porque o prejuízo é muito maior. Sim. E aí, por quê? Porque leva você a tomar atitudes, a ter condutas que você não teria em outras condições. E pode te levar a escolher determinado candidato. Nossa. Sim. Nossa, eu não tinha noção dessa percepção. Manipular, né? O voto da pessoa. É uma possibilidade de manipulação extrema. Sim. E é muito curioso porque a guerra psicológica, uma das características dela é que ela é de baixa intensidade e longa duração. Então a gente não percebe. A gente não percebe, mas nós somos cotidianamente alvos de ofensivas militares. Isso é muito grave, gente, porque nunca na história da humanidade foi admitido que ofensivas militares atingissem os civis. Ofensiva militar é para atingir militar. Sim. E hoje em dia não. Hoje em dia não é mais isso que acontece. Só que a gente simplesmente não percebe. Porque não atinge o nosso corpo fisicamente. Eu gostaria de fazer uma pergunta com relação a isso. Como que o eleitor ele pode distinguir entre os críticos legítimos com relação ao eleitorado e os ataques difamatórios durante as campanhas, e especialmente nesse ambiente, né, que acabou trazendo na conversa esse ambiente polarizado e totalmente manipulado ali por essas questões. Além disso, né, qual que é o papel da justiça eleitoral nesse âmbito? Esse é o desafio, né? Eu sempre falo, é muito difícil você distinguir o verdadeiro do falso profeta. É verdade. Porque muita gente se posa de bom moço, toma umas atitudes, mas entre quatro paredes a pessoa é totalmente diferente. E aí entra um pouco do marketing político nessa situação. Porque o marketing político, que ele basicamente como é que funciona? Eles pegam, fazem as pesquisas de opinião, vê o que determinado grupo de pessoas quer escutar e coloca isso na boca do candidato. E aí fica meio difícil você fazer essa distinção. Uma maneira seria pesquisar muito sobre a vida pregressa desse candidato e especialmente prestar atenção nos momentos de espontaneidade dele, por exemplo, num debate eleitoral. O debate eleitoral é muito bom para isso. Sim. Que é um momento de confronto e a pessoa, o candidato, ali ele não tem ajuda de nenhum marqueteiro, apesar da orientação prévia. Ali é só ele, e no momento que ele é colocado contra a parede, ele se revela muitas vezes. Né?
às vezes pode sair uma cadeirada, às vezes pode sair várias coisas que, né, no discurso, né, ele prega uma não violência e na prática ele faz uma outra atitude. Né? Realmente, verdade. Sim. E qual que é o papel do eleitor, né? Tivemos o segundo turno domingo agora, e o eleitor deve pensar, né, na mente dele acabou. Só daqui 2 anos. Qual é o papel do eleitor nesse processo, sabe? No dia a dia. Em relação à fiscalização do candidato que ele votou, né? Do prefeito, do vereador, qual ele votou e colocou lá, né? Como que o cidadão pode fiscalizar, né? Ele pode ir lá na prefeitura, na Câmara, né? Exercer o papel de cidadania. Na Câmara dos vereadores, no gabinete. O cidadão pode ter esse acesso, porque às vezes parece que a gente é meio longe disso, né? Mas como o cidadão fiscaliza, né? A política? Nós temos 2 situações: fiscalizar o processo eleitoral e fiscalizar o exercício do mandato. Ou os 2, principalmente o processo eleitoral. Eu costumo falar que o maior fiscal é o eleitor. Não é o candidato, não é o Ministério Público, não é o juiz, é o cidadão. Só que para ele exercer esse papel de fiscalização, ele precisa conhecer as regras eleitorais. E esse é um grande problema, uma deficiência na nossa formação, nosso nível educacional. Se nem os operadores de direito conhecem, imagine o leigo, o cidadão que não tem essa bagagem, essa formação jurídica. E há inúmeros mecanismos à disposição. Existe um aplicativo que você baixa gratuitamente da Justiça Eleitoral. Existe o site da Justiça Eleitoral, que lá você encontra locais para você fazer denúncias, exercer seu papel de fiscalização. O cidadão eleitor ele pode se dirigir ao fórum, falar com o promotor de justiça, também é outro mecanismo. Esse ano, a Justiça Eleitoral, de maneira inédita, disponibilizou uma linha de telefone. Se você não consegue baixar o aplicativo, você não consegue entrar no site, você tem vergonha de ir no fórum, você liga. E exerce o papel de fiscalização. Esse é um ponto. E aí, depois que ganha e assume, o cidadão ele tem que ter o mínimo de educação política e interesse para acompanhar. Né? Por quê? Porque ele não pode errar na hora do voto. Tem uma coisa nos Estados Unidos que nós não temos no Brasil, que é a possibilidade de interrupção do mandato eletivo através do voto. Recall político, recall eleitoral. Se alguém está sendo, se um prefeito, ele ganhou, só que ele está sendo um mau prefeito, no meio do mandato eles fazem uma votação para ver se ele sai do cargo ou não. Aqui no Brasil não existe isso. Aqui ou ele é cassado pela justiça, ou ele sofre impeachment do poder legislativo. Sim. Né? E por que eu estou falando isso? Porque nós não podemos errar na hora do voto. Porque nossa segunda chance é só daqui 4 anos. Sim. Né? Então nós temos que ter muito critério. E no dia a dia, nós temos que participar. E isso daí, nesse dia a dia, nesses 4 anos, nós também temos muitos instrumentos que possibilitam o cidadão a participar da vida política e da gestão pública. Tem vários instrumentos que estão lá na Constituição Federal que permite um controle social, que permite ações participativas da população. Por exemplo, Conselho Municipal. Toda cidade tem os conselhos municipais. Tem o Conselho Municipal da Saúde, tem o Conselho Municipal do Idoso, tem o Conselho Municipal da Mulher. E o Conselho Municipal, ele participa da elaboração de política pública. Olha o tamanho do poder que nós temos na nossa mão e tem gente que nem sabe que isso é possível. O orçamento público. Todo gasto que é feito pelo Estado, prefeitura, ou governo do Estado, ou governo federal, ele é previsto no orçamento, a peça orçamentária. A peça orçamentária é uma lei que é aprovada pelo Poder Legislativo no final do ano para valer para o ano seguinte. Quando está sendo feita a discussão dessa lei, da peça orçamentária, são realizadas audiências públicas. O cidadão ele pode ir numa audiência pública, pedir, se inscrever para falar e falar, olha, eu gostaria que fosse colocado no orçamento do ano que vem dinheiro para fazer uma creche lá no meu bairro que está faltando. É possível. Isso aí vai ser colocado. Isso aí chama orçamento participativo. Está totalmente previsto. Então tem vários outros mecanismos. E as pessoas precisam ir na Câmara Municipal, acompanhar o desempenho do seu vereador, participar de audiências públicas, ser filiado a partido político, que aí é o grande problema. O partido político,
ele é uma pessoa jurídica de direito privado. Ele, entre aspas, tem dono. Sim. Só que ele exerce uma função pública. E por essa falta de participação partidária, o partido acaba ficando na mão de poucas pessoas mal intencionadas, que são os caciques políticos. E esse ano, os partidos tiveram 6 bilhões de reais para fazer campanha eleitoral no Brasil. 6 bilhões de reais. E como é que foi usado esse dinheiro? Nós não sabemos. E todos esse dinheiro, eles passam por processos de prestação de contas. Esse é dinheiro eleitoral. Mas tem um outro volume de recurso, que é o fundo partidário, que é para manutenção de partido político, que é outros bilhões de reais. E o fundo partidário, muitas vezes, é usado para comprar avião, para pagar passagem aérea, para pagar jantar, para os dirigentes partidários. E onde que está o cidadão nesse momento fiscalizando, participando? Então, ele precisa se filiar também. Não pode ter vergonha de ser filiado, não pode ter vergonha de ser candidato. Ele tem que participar da vida política do país dele. Porque a ausência de participação resulta o que nós estamos vivendo hoje, essa crise de representatividade. Realmente, é algo muito alarmante dentro da nossa comunidade. As pessoas não falam de política ou até mesmo desconfiam dos candidatos, não participam das eleições por acreditarem que aquilo ali não vai funcionar, não estou sendo representado e eu vou lá e nego o meu voto. Porque internamente os partidos eles têm eleição. Eles são eleitos, eles têm um mandato. É como se fosse um vereador, só que internamente. E se você não está gostando, você vai lá, se filia, monta o seu grupo, conquista o maior número de votos, conquista a direção partidária e o seu partido, você vai falar, agora esse partido vai apoiar o fulano de tal esse ano, ou vai apoiar o ciclano. Como ninguém faz isso, os donos dos partidos eles fazem o que querem, entra o que nós chamamos de legenda de aluguel. Os partidos eles são usados para negociar na época de campanha. Por que negociar? Porque eles têm duas coisas muito preciosas, que é o tempo de televisão e dinheiro para fazer campanha. O tempo de televisão nós chamamos de direito de antena. O direito de antena e o volume de recursos públicos para a campanha, eles são calculados conforme a bancada, o número de deputados federais. Então, quanto mais deputados federais o partido tiver, mais poder ele tem, em termos de recurso e espaço na TV e no rádio. Muito interessante esse assunto. E eu queria trazer uma pergunta para o nosso final do podcast de hoje. Quais são as consequências legais para os candidatos e os partidos que eles excedem esse limite de gasto de campanha? Eles têm aquele orçamento, mas o que acontece se vai para além daquilo? Tá, isso é uma pergunta muito boa também, que eu vou tentar contextualizar para dar uma visão geral. O que aconteceu? 2015 é um ano muito importante para o Brasil, né? Haviam vários casos de corrupção envolvendo financiamento de campanha. A empresa financiava e depois ganhava contrato do poder público, levando em consideração aquela expressão, quem paga a banda escolhe a música que toca. Né? Em 2015 o STF parou com essa farra, falou assim, é proibido empresa financiar campanha. Né? E desde então foi criado os fundos públicos e o momento seguinte foi criado o teto de gastos, que é o objetivo da sua pergunta. Nós temos hoje no Brasil limite de gastos de campanha, um teto. Esse teto ele varia de cidade para cidade. Por exemplo, se o prefeito de São José dos Campos ele pode gastar R$1 milhão e ele gasta R$1.200.000, esse excedente de 200 mil gera para ele uma multa de 100% sobre esse valor. Tá? É somente isso, numa primeira análise. Então, se ele excede o gasto de campanha, ele é penalizado com uma multa de 100% do valor excedido. Se você analisar e tiver algo além disso, isso aí pode transbordar por uma coisa mais grave chamado abuso do poder econômico. É quando você tem um volume muito grande de dinheiro numa campanha e contamina. Você tira a normalidade e a legitimidade do pleito. E o abuso do poder econômico é um ilícito civil, um ilícito eleitoral civil grave que gera cassação de mandato e inelegibilidade.
pelo prazo de 8 anos a partir da eleição em que o abuso foi cometido. Caramba, é profundo, então. O problema fica grande. Sim. E, Fica enorme. falando sobre corrupção, né? A gente vê muito falar sobre a lei da ficha limpa, né? Mas gostaria que o senhor explicasse um pouco o que é essa lei. Porque a gente vê no jornal, né, na internet. É verdade, a gente ouve muito, né? A gente até brinca às vezes, será que esse político vai passar na ficha limpa ou não? Mas eu gostaria que o senhor explicasse, né, para quem está nos ouvindo, o que seria essa lei de fato, sabe? Da ficha limpa. Porque vai combater um pouco a corrupção, né? E para ficar claro, né, para as pessoas que estão nos ouvindo. A lei da ficha limpa, ela foi um movimento da sociedade civil de 2010, em que a sociedade civil apresentou um projeto de lei no Congresso Nacional. É possível, um projeto de lei não precisa ser apresentado só pelo deputado ou só pelo chefe do executivo. A sociedade civil tem essa prerrogativa dentro de algumas regras. E aí eles conseguiram atender essas regras e apresentaram esse projeto de lei, que é de 2010 e foi aprovado. E o que significou isso? Foi uma emenda, um acréscimo de artigos numa lei de 1990, que é a Lei das Inelegibilidades, a Lei Complementar 64 de 1990. Então, a Lei da Ficha Limpa de 2010, ela acrescentou artigo na Lei de 90, o que vale a Lei de 90. Tá? Então, foi uma emenda, a lei mais antiga. E o que ela trouxe de novidade? A possibilidade do possível candidato não ser mais candidato se ele sofrer uma condenação em segunda instância por órgão colegiado por determinados crimes. Dentro da noção, da ideia de que nós precisamos proteger a probidade, a honestidade no órgão público, né? Então, se a pessoa quer ser candidata, mas ela é condenada, por exemplo, por crime contra a ordem, crime contra a ordem pública, por exemplo, qualquer tipo de crime. Se ele é condenado em primeira e segunda instância, e a partir de então, dessa condenação em segunda instância por um órgão colegiado, ele se torna inelegível. Então, ele é impossibilitado de se tornar candidato, porque ele não tem as condições de elegibilidade, porque sobre ele incide uma causa de inelegibilidade, que é a condenação em segunda instância por órgão colegiado. Então, essa possibilidade de impedir a pessoa de ser candidata no Brasil por fruto em razão de uma condenação, ela veio com a lei da ficha limpa. Aí por isso que fala que ele é ficha suja ou ele é ficha limpa. Ele será ficha suja se ele tiver uma condenação em segunda instância. E será ficha limpa se ele não tiver essa condenação. Sim. Grosso modo, para explicar a noção, é isso que nós temos de ficha limpa no Brasil. Entendi. Tem mais alguma pergunta? Você quer fazer a última para encerrando? Gostaria, sim. Pode fazer. Para a gente encerrar, quais são os instrumentos utilizados para a inclusão de pessoas com deficiência e outros grupos vulneráveis para o acesso ao voto? Olha, nós temos diversos, tá? Isso aí é um compromisso, inclusive, da Justiça Eleitoral. Para começar, que nós temos braille na urna eletrônica, né? Então os botões eles têm braille. Se a dificuldade da pessoa for outra, existe a possibilidade de usar a urna eletrônica através com fone de ouvido, para ela poder escutar, também é possível. A Justiça Eleitoral, ela empreende muito esforço no sentido de levar a urna para comunidades isoladas, comunidade indígena, população ribeirinha, ou por alguma situação, pega o helicóptero da Polícia Militar, leva a urna até o local, faz as pessoas voltarem e traz de volta. Ela leva essa urna eletrônica para quem está preso, está detido e ainda não perdeu os seus direitos políticos, preso provisório no Brasil. A Justiça Eleitoral também se esforça nesse sentido. E é possível também a pessoa que tem uma dificuldade de locomoção, de mobilidade, ela pode pedir transferência do local de votação. Ela tem inúmeras ferramentas ali que possibilitam a pessoa com deficiência participar do processo eleitoral, promovendo a inclusão.
Entendi. Muito obrigada, doutor, por responder nossas dúvidas, por esclarecer aos nossos ouvintes. Com relação ao direito eleitoral, foi um prazer ter o senhor aqui, viu? Muito obrigada. Toda a instituição agradece. Sim. E para estar encerrando, o senhor poderia deixar uma mensagem para os alunos, para quem está assistindo, em relação ao direito, né? Ao direito, né? Como um todo, não só o direito eleitoral, né? Que o senhor deixar uma mensagem de incentivo para os alunos, né? Para aquele que tem um sonho, né, de fazer uma graduação em direito ou, sabe, fica meio em dúvida se faz ou não, né? Tá bom, quero dizer aí a todos os estudantes que nos assistem que o direito mudou a minha vida. E tanto do ponto de vista social, de análise das situações cotidianas, quanto do ponto de vista financeiro. Hoje eu consigo ter uma vida boa, trabalhar, ganhar dinheiro sem passar a perna em ninguém. Isso que é o mais importante, uma vida com dignidade, trabalho, ganho um honorário, não é fácil. Tá? Não é fácil ser advogado, é muito trabalho pesado, mas no fim é gratificante. Então a principal mensagem é essa, e não esquecer da formação. E por que eu falei no começo aqui que foi muito importante para mim fazer uma faculdade de Direito com quase 30 anos? Porque eu estava absolutamente concentrado. Porque um semestre vai conectando com o outro. O primeiro conecta com o segundo, conecta com o terceiro. É um acúmulo de informação. Não dá para você estudar a faculdade inteira de uma vez. E se você pula um semestre para o outro, você vai sentir essa ausência de formação. Então, tenha uma formação jurídica sólida. Porque qualquer problema que chegar na sua mão, você vai conseguir analisar e trazer uma solução. Porque o direito é um só, o direito é uno. Ele é dividido em matérias somente para fins de estudo. Porque muita coisa que acontece no direito eleitoral, eu trago conceitos do direito civil, do direito penal. Por exemplo, domicílio eleitoral, o que é um domicílio de uma pessoa? Essa definição está no direito civil. Então tem várias coisas. Então, tenham uma formação sólida. Aproveitem esse tempo da faculdade, porque o tempo passa. Não deixa um semestre passar em branco. Eu me dediquei muito e o resultado foi maravilhoso. Passei na OAB no último ano, fiz a primeira prova da OAB, a que teve a primeira do ano, então eu fiz a prova da OAB como se tivesse 4 anos. E aí lembrei de uma coisa importantíssima. A prova da OAB, ela cai geralmente o conteúdo dos 3 primeiros anos. Então, se você estudou bem os 3 primeiros anos, você consegue passar na OAB. Porque o 4º e o 5º são matérias mais... direito internacional, que não cai tantas questões na OAB. Então, você consegue passar na OAB tendo uma boa formação dos 3 primeiros anos. E aí já sai trabalhando. Ganha dinheiro. Muito importante também. Né? Porque a gente estuda para isso. Né? Obrigado, né, pelas palavras. E a gente agradece se você ficou até o final, né? Espero que tenha acrescentado bastante na sua vida, assim como foi na nossa, que de todos que ouvimos. E obrigada pela presença, professor. Professor, doutor. Doutor, Eu que agradeço, fico à disposição. Sempre que quiserem aí, pode contar comigo. Obrigada. E até o próximo. Tchau.